Em agosto de 1945, bombardeiros americanos lançaram as primeiras bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Ao mesmo tempo, a União Soviética invadiu a Manchúria, então controlada pelos japoneses. Logo depois, o imperador Hirohito expressou sua intenção de se render. Desde então, um debate feroz ocorre entre estudiosos da Segunda Guerra. Qual a verdadeira razão do lançamento das bombas atômicas e o que realmente fez o Japão se render? Poucos eventos da Segunda Guerra Mundial desencadearam mais debates históricos do que os de agosto de 1945. Os historiadores há muito discutem se as bombas atômicas eram realmente necessárias e quais fatores foram os mais importantes para levar os japoneses à rendição. A visão convencional, apoiada por historiadores mais ortodoxos, segue principalmente a perspectiva americana do pós-guerra, a de que as bombas foram um fator decisivo na rendição japonesa. Mas outros historiadores têm uma visão diferente, a de que foi a intervenção da União Soviética na Guerra do Pacífico, em 9 de agosto de 1945, mesmo dia do bombardeio de Nagasaki, o evento que, de fato, desencadeou a rendição japonesa e, sem dúvidas, tornou as bombas desnecessárias. Essa visão é frequentemente chamada de revisionista, uma vez que revisa ou muda as versões já estabelecidas para os fatos. Mudanças de abordagem são uma parte normal do trabalho de historiadores na tentativa de explicar o passado, e há diferenças fundamentais entre conservadores e revisionistas acerca da bomba, de forma que esses rótulos são simplificados demais para nos fazer entender o cerne da questão. Primeiramente, daremos um passo atrás para entender um pouco mais daquele contexto. Em 8 de maio de 1945, a Alemanha nazista rendeu-se incondicionalmente às forças aliadas e soviéticas. Em julho, os vencedores se encontraram na Conferência de Potsdam, nas vizinhanças de Berlim. Quase no topo da agenda estava a guerra em curso contra o Japão, na qual a União Soviética ainda era neutra. Em Potsdam, o líder soviético Joseph Stalin confirmou a promessa que fez a britânicos e americanos em 1943 de que entraria na guerra contra o Japão em troca da influência soviética na Manchúria, na ilha Sakhalina e nas ilhas Kurilas. Ele também revelou que os japoneses contactavam Moscou com ofertas informais de paz desde 1943. Em 1945, estava claro que eles queriam usar a neutra União Soviética como mediadora para acabar com a guerra em melhores condições. Lembre-se, contactar informalmente um país neutro com ideias vagas de paz não é o mesmo que estar disposto a se render, e que, ao mesmo tempo, os militares do Japão preparavam as ilhas japonesas para a defesa e bloqueavam qualquer esforço sério de paz por parte de seus políticos. Mesmo o primeiro-ministro Kentaro Suzuki, que era a favor da paz, não a queria a qualquer preço. Enquanto isso, em Potsdam, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, recebeu um pequeno telegrama dos Estados Unidos em 16 de julho, que dizia: "Operado nesta manhã. O diagnóstico ainda não foi concluído, mas os resultados parecem satisfatórios e já superam as expectativas." Essa mensagem significava que o primeiro teste de armas atômicas no Novo México havia sido um sucesso. Em 24 de julho, Truman casualmente informou a Stalin acerca de uma nova arma de poder destrutivo incomum. Stalin, provavelmente mais bem informado que Truman, sugeriu que um bom uso da bomba poderia ser feito contra o Japão. Em 26 de julho, os aliados emitiram a Proclamação de Potsdam, que a União Soviética não assinou. Nela, pediram ao Japão que se rendesse incondicionalmente ou enfrentasse uma destruição imediata e total. O governo japonês estava dividido sobre como responder. O imperador Hirohito era o chefe de Estado, mas o país era governado de fato pelo chamado Gabinete dos 6 Grandes Ministros. 3 deles quiseram pedir esclarecimentos aos aliados, enquanto os outros 3, todos militares, rejeitaram a Proclamação de Potsdam. No final, o gabinete simplesmente a ignorou. O mesmo, no entanto, não pôde ser feito com o que aconteceria a seguir. Às 8h15 do dia 6 de agosto, um bombardeiro B-29 lançou uma bomba atômica sobre Hiroshima. A bomba explodiu a 600 metros do solo, fazendo com que sua temperatura chegasse a 5.000 graus Celsius nas proximidades da explosão. Quase todos num raio de 1 km foram mortos instantaneamente, e aqueles num raio de 11 km sofreram graves queimaduras de 3º grau. A estudante do ensino médio, Michiko Yamaoka, relembrou o momento da explosão. "Não havia som. Eu senti algo forte. Foi terrivelmente intenso. Eu senti cores. Não foi calor. Você não podia realmente dizer se era amarelo ou azul. Pensei que seria a única a morrer." A bomba destruiu 70.000 dos 76.000 edifícios de Hiroshima e matou até 110.000 pessoas. Logo após, a Casa Branca divulgou o seguinte comunicado:
foi para poupar o povo japonês da destruição total que o ultimato de 26 de julho foi emitido em Potsdam. Seus líderes prontamente a rejeitaram. Se eles não aceitarem agora nossos termos, podem esperar uma chuva de destruição vinda dos céus, como nunca fora vista antes. Então a bomba foi lançada e Hiroshima destruída. Ao mesmo tempo, os líderes do Japão discutiam a rendição. A proposta inicial japonesa à ameaça americana de lançar mais bombas atômicas foi a de tentar atrasá-las. Ministros militares impediram uma reunião de gabinete que estava planejada, mas diplomatas japoneses rapidamente se reuniram com o ministro soviético das Relações Exteriores, Vyacheslav Molotov. Quando o embaixador japonês se encontrou com Molotov em 8 de agosto para discutir a paz, o diplomata soviético entregou-lhe uma declaração de guerra. No dia seguinte, 1,5 milhão de soldados soviéticos invadiram a Manchúria ocupada, esmagando o exército Kwantung japonês. O gabinete nipônico finalmente se reuniu, mas não conseguiu chegar a um acordo sobre o que fazer. Ministros civis queriam se render com a condição de que o imperador pudesse permanecer, enquanto a maioria dos ministros militares exigia não ocupação, desarmamento voluntário das forças japonesas e julgamentos de crimes de guerra controlados pelos japoneses. Enquanto a reunião ocorria, uma segunda bomba atômica atingiu Nagasaki, matando 40 mil habitantes. Dessa vez, o próprio imperador interveio com a decisão sem precedentes de se render com uma única condição: sua própria manutenção como monarca. Os japoneses enviaram esses termos aos americanos em 10 de agosto, o que não foi aceito nem recusado pelos americanos. Eles simplesmente repetiram que o povo japonês escolheria seu próprio governo. Em 15 de agosto, após o fracasso de um golpe militar mal organizado por suboficiais, Hirohito anunciou que o Japão se renderia incondicionalmente. Os combates na Manchúria pararam no dia seguinte, e a guerra terminou formalmente em 2 de setembro de 45. Essa foi, portanto, a linha do tempo do fim da Segunda Guerra Mundial na Ásia. Mas por que os Estados Unidos decidiram lançar as bombas? Os historiadores mais ortodoxos argumentam que foi para acabar com a guerra mais cedo e salvar vidas americanas, evitando uma sangrenta invasão do Japão. Desde 43, os militares dos Estados Unidos vinham traçando planos para uma possível invasão do Japão. Eles esperavam que os japoneses resistissem fanaticamente, com base em avaliações como esta, do ex-embaixador do Japão, Joseph Grew. Eu conheço o Japão. Morei lá por 10 anos. Os japoneses não vão ceder. Eles não quebrarão moralmente, psicologicamente ou economicamente, mesmo quando uma eventual derrota os encarar. Eles apertarão os cintos ainda mais, reduzirão suas rações de uma para meia tigela e lutarão até o amargo fim. As sangrentas batalhas de Iwo Jima e Okinawa reforçaram essas declarações. A invasão aconteceria em 2 fases. As tropas aliadas desembarcariam em Kyushu em 1º de novembro de 45 e capturariam a planície de Tóquio em março de 46. O plano de defesa japonês do Ketsugo não era derrotar a invasão, mas infligir perdas suficientes aos americanos para que o Japão pudesse, assim, obter melhores termos de paz. Os Estados Unidos sabiam que os japoneses estavam se preparando e esperavam enfrentar 4,5 milhões de soldados durante aquela campanha, com 625 mil apenas em Kyushu. Essa era uma proporção de 1 para 1 entre atacantes e defensores, muito parelha para uma ofensiva daquela magnitude. Os planejadores dos Estados Unidos usaram esse conhecimento sobre o número de tropas japonesas e as taxas de baixas sofridas em Okinawa para estimar as perdas potenciais numa invasão completa do país. Em agosto de 45, eles estimavam que teriam perdas entre 250 mil e 1 milhão, entre mortos e feridos. A estimativa mais alta era o dobro do número de baixas americanas na Europa durante toda a guerra. A perspectiva mais conservadora acerca do número de baixas fez com que os líderes americanos, como o secretário de guerra Henry Stimson, perdessem a fé numa invasão total. Entretanto, pesquisas mais recentes sugerem que as estimativas de baixas foram provavelmente bem exageradas. Os comandantes americanos não tinham metodologias confiáveis para usar, e sua inteligência não reconheceu a má qualidade das unidades japonesas. As estimativas mais atuais sobre o número de possíveis baixas americanas chegam a apenas 20 mil. Independentemente disso, os historiadores mais conservadores afirmam que aquela época era a própria expectativa de baixas que importava para a tomada de decisões. As bombas atômicas, comprovadamente bem-sucedidas em julho, forneceram à Truman uma alternativa bem mais eficiente à invasão.
Ao receber a notícia do sucesso do teste, Truman escreveu à esposa: "Digo agora que terminaremos a guerra um ano antes do imaginado, e pense nos garotos que não terão que morrer." Truman também encarava a pressão pública para encerrar a guerra logo e com perdas mínimas, ao mesmo tempo em que tinha o dever de não permitir que o Japão escapasse tão facilmente. As bombas resolveram ambos os problemas. Após os bombardeios, pesquisas de opinião mostraram que 85% dos americanos apoiavam seu uso e 23% queriam que mais delas fossem lançadas. Mas as bombas atômicas não tinham garantia de funcionar, e por esse motivo, alguns historiadores mais ortodoxos dizem que Truman ainda queria a ajuda soviética. Os historiadores mais revisionistas, por outro lado, afirmam que a intervenção soviética tornou aquele cenário ainda pior para Truman. Para eles, os bombardeios atômicos tinham mais a ver com a contenção da União Soviética do que com a derrota do Japão. O lançamento das bombas atômicas não foi tanto o último ato militar da Segunda Guerra Mundial, mas sim a primeira grande operação da Guerra Fria com os soviéticos. Eles argumentavam que, embora Truman quisesse a ajuda soviética antes de Potsdam, as novas bombas haviam mudado seu entendimento, e destacam que Stalin nunca recebeu um convite oficial para entrar na guerra. Em vez disso, sugerem que Truman queria uma espécie de seguro caso as bombas não funcionassem. Stalin forneceu isso ao confirmar a Operação August Storm, que começaria em 15 de agosto. Uma vez que Truman tinha dados confiáveis do sucesso do teste da bomba Trinity, os revisionistas afirmam que Truman mudou drasticamente sua posição e já queria encerrar a guerra antes que a ofensiva soviética de 15 de agosto pudesse começar. Isso os levou a concluir que Truman e o primeiro-ministro britânico Winston Churchill vislumbravam a chance de limitar a influência soviética e impedi-los de obter a Sakhalina e as Kurilas, além da influência no norte da China, ambas prometidas pelos americanos. Alguns no governo dos Estados Unidos temiam que os soviéticos não fossem confiáveis a ponto de respeitar um acordo, especialmente sobre a questão das eleições livres na Europa Oriental. Enquanto isso, qualquer acordo envolvendo a China ainda precisava passar por Chiang Kai-shek. O próprio Truman escreveu sua opinião em suas memórias. Não estava disposto a deixar a Rússia colher os frutos de um esforço longo, amargo e galante do qual ela não havia participado. Revisionistas também sugerem que, longe de oferecer ao Japão uma oportunidade de se render, a proclamação de Potsdam foi deliberadamente projetada para ser inaceitável, justificando assim o uso das bombas. Vários membros da delegação americana, como Stimson, quiseram ajustar a condição de rendição incondicional ao pedido de rendição com garantia ao cargo do imperador, mas este pedido foi rejeitado por Burns e pela chefia conjunta de gabinetes. Quando os Estados Unidos lançaram a bomba de Hiroshima, os revisionistas argumentam que, em vez de intimidar os soviéticos, os americanos na verdade os estimularam. Stalin sabia do programa de bombas graças a seus espiões. O lançamento de uma sobre o Japão foi, no entanto, uma surpresa. Aparentemente indignado, ele antecipou a data da invasão para 9 de agosto. Desse modo, o argumento de que as bombas foram lançadas para salvar vidas foi questionado por revisionistas, que argumentaram que ele visava, principalmente, impedir a influência soviética na Ásia. Uma minoria de revisionistas chegou mesmo a argumentar que os Estados Unidos lançaram as bombas em parte por pura curiosidade científica e para justificar o custo de seu desenvolvimento, mas não existem evidências suficientes e consistentes para justificar tal afirmação. Dito isso, as duas linhas de pensamento também discordam sobre outra questão crítica: por que exatamente o Japão se rendeu? Aqueles mais tradicionais sugerem que o Japão continuaria lutando caso sentisse que seu plano defensivo de matar o maior número possível de tropas aliadas tivesse chance de funcionar. As bombas, porém, enfraqueceram a crença japonesa de que uma defesa determinada e a mediação soviética poderiam terminar a guerra em melhores condições. De acordo com essa linha de pensamento, os líderes japoneses agora aceitavam que o seu país poderia ser bombardeado até a submissão, especialmente se os Estados Unidos lançassem mais bombas atômicas depois das duas primeiras, talvez até uma sobre Tóquio. Na realidade, Truman planejou reduzir os bombardeios depois de Nagasaki, e Tóquio nunca foi um alvo atômico. Os japoneses, no entanto, não sabiam disso. Seus temores, como diz a versão geralmente contada, foram aumentados pelo choque das bombas atômicas, uma vez que cientistas japoneses as haviam teorizado, mas não estiveram nem perto de desenvolvê-las. Os líderes nipônicos também consideraram as bombas atômicas uma crítica ameaça aos civis japoneses.
Historiadores mais conservadores apontam para evidências como esta declaração de Hirohito a um conselheiro próximo. Agora que as coisas chegaram a este impasse, devemos nos curvar ao inevitável. Não importa o que aconteça com minha segurança. Não devemos perder tempo para acabar com a guerra para que não tenhamos outra tragédia como essa. Também é comumente aceita a ideia de que o ataque soviético não foi tão importante na decisão do Japão de capitular. Seus líderes sabiam que uma ofensiva soviética era possível, então sua surpresa com o ataque foi mínima. Uma evidência sobre este ponto é uma declaração do vice-chefe do exército, Tohachiro Kawabe. Embora muito nos preocupemos com a questão da entrada soviética, um ataque surpresa com esta nova arma atômica estava além de nossos mais insanos devaneios. Para os historiadores mais tradicionais, o ataque soviético era preocupante para os japoneses, mas não uma ameaça crítica às suas principais ilhas ou ao plano Ketsugo. De qualquer forma, o Japão esperava perder a Manchúria em um acordo de paz. Assim, a posição tradicional é a de que o Japão se rendeu por causa da destruição das bombas atômicas e do potencial lançamento de mais delas. A abordagem mais moderna, no entanto, vê isso de maneira bem diferente. Eles sugerem que o impacto das bombas foi exagerado desde a guerra, enquanto o impacto da invasão soviética foi minimizado. Em primeiro lugar, os revisionistas argumentam que a destruição das bombas atômicas não foi tão diferente do impacto dos bombardeios convencionais realizados pelos Estados Unidos. Em 9 de março, por exemplo, um ataque americano a Tóquio matou 84 mil pessoas, mais do que as estimativas mais baixas para Hiroshima e mais do que o número de mortos imediatos em Nagasaki. De qualquer forma, a maioria das cidades japonesas já estava destruída quando as bombas atômicas foram desenvolvidas. O historiador Robert Pape colocou desta forma: se alguém definir refém como as principais cidades e aquelas secundárias com mais de 100 mil habitantes, então o refém estava quase morto antes mesmo que as bombas atômicas caíssem. Após a guerra, uma entidade americana estimou que a bomba atômica causou tanto dano quanto 210 ataques tradicionais de bombardeiros. Para que tenhamos uma ideia, somente em agosto de 1945, o 21º Comando de Bombardeiros realizou 1.200 ataques a cada semana. Os revisionistas afirmam que isso reduziu o choque da bomba atômica, já que a liderança japonesa já esperava mortes em massa por bombardeios convencionais ou por uma invasão. Os militares japoneses realmente não reagiram muito à primeira bomba atômica e até mesmo duvidaram que uma arma daquela natureza havia sido usada. É por isso que eles disseram que tinham coisas mais importantes a fazer do que comparecer à reunião do gabinete em 8 de agosto. De acordo com os revisionistas, os bombardeios atômicos não encorajaram a rendição e, em vez disso, reforçaram o plano japonês de defender suas ilhas e buscar a mediação soviética. Na verdade, os generais japoneses argumentaram que as bombas atômicas não seriam muito úteis durante uma invasão. A razão mais importante pela qual o Japão abandonou o plano de lutar até o fim, aos olhos dos revisionistas, foi a declaração soviética de guerra. As bombas atômicas criaram confusão no topo do poder, mas foi o ataque soviético que materializou o pior cenário possível. Assim que os soviéticos declararam guerra, toda a esperança de mediação por meio da União Soviética desapareceu. Embora um tanto antecipada, a linha mais revisionista sugere que isso resultou num choque ainda maior do que a bomba. Uma prova disso é a declaração pós-guerra do general Kawabe. Como Tóquio não foi diretamente afetada pelo bombardeio, a força total do choque não foi sentida. Em comparação, a entrada soviética na guerra foi um grande choque quando aconteceu. Ela nos deu um choque e nos deixou alarmados ainda mais porque tínhamos o medo constante de que as vastas forças do Exército Vermelho na Europa se voltassem agora contra nós. Kawabe é um excelente exemplo de como declarações isoladas de figuras importantes podem ser contraditórias. Anteriormente neste vídeo, suas palavras foram usadas também para apoiar a posição mais conservadora. Tóquio também temia que o envolvimento soviético pudesse desencadear revoltas comunistas no Japão, o que poderia acabar para sempre com a dinastia imperial. Os revisionistas sustentam que esse foi o argumento que convenceu os militares a aceitarem a proclamação de Potsdam. Para eles, as opiniões dos líderes militares do Gabinete dos Seis Grandes eram particularmente importantes. Eles formavam a facção mais forte dentro do governo e já haviam vetado propostas de paz. Mas depois da invasão soviética, os revisionistas dizem que até mesmo os líderes militares decidiram se render, embora ainda debatessem seus exatos termos. Portanto, o pensamento mais conservador afirma que as bombas forçaram os japoneses a se renderem,
enquanto os revisionistas argumentam que foi a intervenção soviética a responsável por sua rendição. Todas essas discussões levaram os historiadores a se perguntarem se os Estados Unidos poderiam ter forçado o Japão a se render de uma outra maneira, sem as bombas. Um dos Cs mais debatidos é a ideia de que o Japão provavelmente se renderia antes da ocorrência de uma invasão americana. Os revisionistas levantaram a possibilidade de que, se os aliados tivessem garantido o imperador na proclamação de Potsdam, os japoneses teriam desistido mais cedo. Até mesmo a divisão de operações do Departamento de Guerra dos Estados Unidos reconheceu a importância do imperador. A principal intenção ao emitir a proclamação é induzir a rendição do Japão e, assim, evitar as pesadas baixas implícitas numa luta até o fim. É quase universalmente aceito que o ponto básico sobre o qual a aceitação dos termos da rendição reside é a manutenção do imperador e sua dinastia. Portanto, do ponto de vista militar, parece necessário afirmar inequivocamente o que pretendemos fazer com relação ao imperador. Os revisionistas sugerem que o fracasso americano em seguir este conselho e o lançamento das bombas provavelmente atrasaram o fim da guerra. Eles também levantaram outras possibilidades que poderiam ter levado à rendição japonesa em vez das bombas, como a manutenção do bloqueio naval ou o bombardeio convencional. Alguns até pensam que uma invasão soviética da ilha de Hokkaido teria também colocado um fim imediato à guerra. Como você pode imaginar, os historiadores ortodoxos criticaram energicamente esses pontos. Eles dizem que, se os americanos garantissem o imperador, os japoneses poderiam ter interpretado isso como um sinal de sua fraca determinação e os teriam mantido lutando. Figuras importantes do governo do Japão não deram nenhuma indicação de que considerariam a rendição antes de agosto, apesar dos efeitos já devastadores do bombardeio estratégico e do bloqueio naval. A esse respeito, o historiador Richard Frank é categórico. Diante dessa evidência, é fantasia e não história acreditar que o fim da guerra estava próximo antes do uso da bomba atômica. Os argumentos mais conservadores também apontam para as altas taxas de mortalidade que os bombardeios estratégicos, bloqueios navais ou uma invasão soviética teriam causado, talvez ceifando mais vidas do que as próprias bombas e sem uma intervenção, inclusive entre os países sob ocupação japonesa. Um argumento adicional é o de que as bombas realmente deram ao Japão uma justificativa para a rendição. Os pensamentos pós-guerra do secretário-chefe do gabinete japonês Hisatsune Sakomitsu fornecem algumas evidências para isso. A bomba atômica foi uma oportunidade de ouro dada pelos céus para que o Japão acabasse com a guerra. Houve quem dissesse que as forças armadas japonesas não foram derrotadas em âmbito militar, mas sim em âmbito científico. Assim, os militares não se envergonharam pela rendição. A oposição entre argumentos conservadores e revisionistas fica ainda mais acirrada por conta também das fontes históricas. Há uma falta de fontes primárias totalmente confiáveis para agosto de 45, e muitas das cartas ou diários escritos na época estão incompletos ou são contraditórios. As memórias do pós-guerra também são problemáticas, uma vez que muitos tomadores de decisão tentaram suavizar seus atos no novo ambiente da Guerra Fria ou nos julgamentos de crimes de guerra. As evidências obtidas nos interrogatórios dos Estados Unidos no pós-guerra também foram questionadas. Além das fontes, todo o debate se baseia na suposição de que uma única pessoa ou unidade foi responsável pelas principais decisões tomadas. Na realidade, essas complexas decisões foram resultado de redes de pessoas, lutas pelo poder, atitudes, instituições e personalidades cujas posições ao longo do tempo também podiam mudar. Os Estados Unidos lançaram as bombas atômicas para evitar uma invasão cara ou para limitar a influência soviética na Ásia. O Japão se rendeu por causa das bombas ou por causa da declaração soviética de guerra. As bombas acabaram salvando vidas ou mais pessoas poderiam ter sobrevivido se não tivessem sido lançadas. Ainda hoje, quase 80 anos depois, os debates sobre o fim da Segunda Guerra Mundial continuam acalorados e explosivos como sempre.